falar de tudo que envolve o Coringão, mercado da bola, que o Coringão travou até agora, não trouxe ninguém. Eu trouxe uma notícia que eu acho que vocês não iam gostar muito, que é o fato do jogo de domingo estar relacionado ao, ao mercado da bola, né? Vou explicar sobre isso. Essa questão aí do Carlos Vinícius, tá? É uma questão importante para a gente falar, né? Primeiro que quando a gente deu a informação que os caras fizeram uma proposta para o Corinthians, aí basta o Corinthians querer acertar ou não, né? Querer contratar ou não o jogador, aí já corre, né? Quem não tem informação, já começa a falar que o cara já está contratado, entendeu? Aí é dureza. E eu falei para vocês, calma que a gente tem que ter cautela com isso, porque o jogador vem para o Brasil, por exemplo. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo do jornalista aí, Samir Carvalho, trazendo as últimas informações do Corinthians. A partir desse momento a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações. Vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho aí da reestreia do Corinthians no Campeonato Brasileiro no próximo domingo, dia 13 de julho, amanhã, na Neoquímica Arena, às 19 horas, o Timão enfrenta aí o Red Bull Bragantino pela 13ª rodada do Brasileirão. Hoje de manhã, né, o Corinthians acabou fazendo o seu último treino de preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino amanhã e tem algumas novidades. Por exemplo, Yuri Alberto está fora do jogo porque não está ainda 100% fisicamente recuperado, então não está em plenas condições físicas. Será quem vai entrar no lugar de Yuri Alberto? Quem vai ser o substituto de Yuri Alberto? Então, o técnico Dorival Júnior vem treinando também com o jogador da base, né? E o Corinthians tem opção, tem o Kaique, né? Que é um jogador que tem 21 anos, né? Tem treinado na equipe principal e tem treinado muito bem. É um bom jogador, é um jovem que vai ter futuro no Corinthians, né? Ou também o Corinthians pode entrar aí com o Thales Magno, que é outro jogador também que tem aí a opção do técnico Ramon Dias, ou do técnico Dorival Júnior, né? Ou até mesmo o Romero, ou Hector Hernandes, né? O Dorival tem opção. Quem o Dorival vai escolher a gente ainda não sabe. Hector Hernandes, tecnicamente, eu sinceramente, é só uma opinião minha, eu acho que é um jogador fraco. Eu preferia até mesmo o Guinegão, que é um jogador da base do Corinthians, né? E sinceramente tá pedindo passagem já tem algum tempo. Hector Hernandes, eu acho que ele deve sair nessa janela que se abriu aí dia 10 de julho e vai até dia 2 de setembro. Ou seja, são aí 54 dias para os clubes aí fazerem as suas transferências de atleta. Corinthians contratar, Corinthians vender. Então tem um tempo aí, acredito que vai embora. Corinthians, eu vou esboçar para vocês aqui um provável Corinthians amanhã diante do Red Bull Bragantino. No gol, Hugo Souza. Na lateral direita, Mateuzinho. A dupla de zaga, Kaká e Gustavo Henrique, se recuperou de uma cirurgia, né, de uma cirurgia inguinal, né? E na lateral esquerda, Matheus Bidu. Fazendo aquele meio de campo, dentro de um tripé, fechando dentro de um quarteto, Maicon, José Martini, Carrídio e Garro. Na frente, acredito eu que seja Romero e Memphis Depay. Lembrando que André Ramalho está suspenso, então Gustavo Henrique está voltando aí de uma cirurgia, né? Se recuperou muito bem, então provavelmente quem vai jogar na defesa do Corinthians é o Gustavo Henrique, porque estava sendo titular, né, quando se machucou. Então, Corinthians, um provável Corinthians para amanhã. Um jogo não é fácil, né? O Red Bull Bragantino é um time muito rápido, é um time que tem uma boa defesa, tem um meio de campo bom, tem um ataque rápido,
trabalha fazendo transição, é um ataque que joga em velocidade. E sobre reforços, o Corinthians quer aí contratar o Carlos Vinícius, mas a negociação está parada no momento. Por quê? A prioridade do Corinthians é contratar um atacante de beirada, que joga pela direita, que joga pela esquerda, que seja um atacante driblador, que seja um atacante que tenha velocidade. E o Carlos Vinícius nem é tanto a prioridade do Corinthians, porque o Carlos Vinícius é centroavante. Então, o Corinthians não tem essa urgência. Claro, se pintar uma oportunidade de mercado, o Corinthians vai buscar para deixar o elenco mais potencializado. Porém, não é o objetivo nesse momento. Sobre Carlos Vinícius, o Corinthians, o jogador acabou fazendo sua proposta, né? Carlos Vinícius quer ganhar R$900 mil por mês, né? Fora os gatilhos. Com os gatilhos, o salário do jogador pode chegar aí a 1.200.000, mais aproximadamente, né? Eu, sinceramente, não contrataria. Mas por que você não contrataria? O jogador é ruim? Não é que o jogador é ruim. Acho que o jogador é muito caro para ficar na reserva. Você acha mesmo que o Carlos Vinícius vai jogar algum jogo? Sendo que o titular absoluto é Yuri Alberto? Você acha que o Corinthians vai colocar Yuri Alberto no banco? Sendo que tem times europeus monitorando Yuri Alberto para fazer uma baita de uma grana e o cara ir embora, o cara é jovem? Você acha? Então você pagar. Você lembra que o Corinthians pagava para mais de 750 mil para Pedro Raul ficar na reserva de Yuri Alberto? O Corinthians, para mim, vai cometer o mesmo erro. E pior, vai ter um agravante, porque o Carlos Vinícius vai ganhar bem mais, quase o dobro de Pedro Raul. Com os gatilhos no contrato, ele pode chegar a 1.200.000. Aí eu tenho visto muita gente comentando: o Corinthians acertou com o Carlos Vinícius. O Corinthians não acertou com o Carlos Vinícius. O jogador fez a proposta, o Corinthians continua estudando. O jogador vai chegar ao Brasil no domingo, amanhã. Porém, não é necessariamente para assinar com o Corinthians, e sim para visitar seus familiares. Carlos Vinícius tem familiar aqui no Brasil. Não é para acertar com o Corinthians. Então tenho visto muita gente comentando isso, falando que ele vai chegar para assinar. Não é. Por enquanto, a negociação está parada entre Corinthians e Carlos Vinícius. Detalhe, sabe que vai atrapalhar algumas negociações do Corinthians? Não só de Carlos Vinícius, de outros atletas. É a Assembleia Geral do Sócio, que vai acontecer dia 9 de agosto para ratificar o impeachment de Augusto Melo ou para reconduzir ao cargo. Pensando comigo, vamos lá. Se o presidente interino Osmar Stabile continuar no cargo, a preferência de contratação de Osmar é uma. Se Augusto Melo for reconduzido ao cargo, a preferência de Augusto Melo é outra. Vou te dar um exemplo. O Memphis Depay chegou ao Corinthians por um desejo muito grande do presidente Augusto Melo. Hoje, o Memphis Depay não é unânime mais no Corinthians, porque a nova diretoria interina, na pessoa do presidente Osmar Stabile, entende que o custo-benefício do Memphis Depay, ele acaba acarretando prejuízo para o Corinthians. Ou seja, trocando em miúdo, o que ele ganha e o que ele entrega dentro de campo não são compatíveis, entendeu? Então o salário dele é estratosférico. Então o que ele entrega no campo é menos do que ele ganha. E isso é um entendimento da nova diretoria. Mas não é de Augusto Melo, que pode ser reconduzido ao cargo dia 9 de agosto, onde acontece a Assembleia Geral do Sócio. Ou seja, os sócios do Corinthians vai votar para ter um entendimento se Augusto retorna ou não. Augusto Melo está todo enrolado. Augusto Melo tá cheio de problema. Tem problema futebolístico dentro do clube e agora está passando por problema na justiça. A Polícia Civil indiciou Augusto Melo pelos crimes de lavar dinheiro, furto qualificado, associação criminosa. Isso aí por quê? Porque a Polícia Civil, ela pegou indícios
indícios de irregularidade dentro dos depoimentos, tendo em vista que os ex-diretores do Corinthians, escolhido pelo presidente Augusto Melo, Alex Cassundé, Marcelo Mariano e Sérgio Moura, também foram indiciados. E agora, na última quinta-feira, o Ministério Público de São Paulo acabou oferecendo denúncia no indiciamento do presidente Augusto Melo. Ou seja, o afastado presidente Augusto Melo e seus ex-diretores já passaram a ser réus dentro do processo. Agora ele vai responder um inquérito. Então Augusto Melo pode ser condenado por vários crimes e ser aí afastado definitivamente pela justiça do Corinthians, da justiça, e não somente da votação dos sócios, da Assembleia Geral dos Sócios. Então eu acho inviável, né, na minha opinião, inviável Augusto Melo retornar ao poder, e acredito com o Corinthians tem aparecido mais nas páginas policiais do que na página futebolística. Acredito eu que não tem ambiente, os sócios vai ratificar o impeachment de Augusto Melo, e Augusto Melo, que passou a ser réu dentro do processo pelo Ministério Público, vai responder tais crimes. Então o Corinthians, a gente não sabe quem é presidente, quem vai ser presidente. Cara, o Corinthians é um verdadeiro caos, dentro e fora de campo. E quem perde com isso é o torcedor, que não quer saber desses problemas burocráticos. O torcedor quer o quê? Conquista. O torcedor gasta o seu dinheiro comprando ingresso caro. O torcedor que consome o produto do clube. E esses caras que lá estão para fazer um trabalho sério, eles estão pensando só no seu umbigo. No escudo Esporte Clube Corinthians Paulista, ninguém está pensando. Porque a potência que é o Corinthians nas mídias, né, numa grande torcida, mais de 38 milhões de torcedor, certo? E tá um clube endividado, um jogo da manhã contra o Red Bull Bragantino, vai ter mais de 40 mil pessoas no estádio, certo? Isso significa que o Corinthians vai faturar de 2 milhões e meio a 3 milhões. E como tá devendo? Tá devendo por causa dessa lambança que tá acontecendo no Corinthians, ó, nos últimos 50 anos. Recentemente, o Corinthians acabou aí, a parte jornalística, né, descobrindo aí que o ex-presidente do Corinthians, na época em exercício, Andrés Sanches, acabou utilizando o cartão corporativo do clube. E na virada do Réveillon para de 19 para 20. Ou seja, o cartão corporativo do clube, ele tem que ser usado com a finalidade do clube. Mas se o Andrés Sanches estava curtindo o Réveillon, ele não poderia nem estar com o cartão corporativo do clube no bolso. Olha para você ver. E se os jornalistas não tivessem descoberto essa informação, aí quando foi interrogar ele por que ele gastou 9 mil reais do cartão corporativo, ele disse o seguinte, que o cartão dele também é do Banco Santander. Então ele se confundiu porque tomou umas a mais. Isso é lamentável, para não dizer outras palavras. Isso é vexatório, cara. Por isso o Corinthians está nesse buraco sem fim. Lamentável, triste, cara. Quem fica sentindo com isso são nós, torcedores, que tem muito tempo aí que não tem uma grande conquista de um título expressivo. E aí, fiel, o que vocês acharam de todas essas informações? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like e a inscrição. Obrigado!